Bom dia, irmãos e amigos. Estamos aqui na nossa última aula de Apocalipse desse tempo, né, de pandemia, agora desse semestre agora, do nosso primeiro semestre. Mas estamos aqui, é um prazer estar com você e foi muito bom. E queríamos dar umas explicações do que vai acontecer após esse período, né? Nós vamos entrar um período meio que, se estivéssemos no período normal, seria o nosso período de férias, né? Nós estaríamos no nossas palestras, como nós chamamos, né? De férias, bíblicas de férias, no nosso intervalo de férias, né? Geralmente nós estudamos um livro, né? Costumeiramente, mas esse momento agora, nós vamos, por conta do momento pandemia, né? Do Covid, nesse momento que você está aí mais em casa, né? Mais recluso, nós preferimos, né, estudar assuntos. Por quê? Porque nós entendemos que é um momento que você precisa de um apoio tanto espiritual, quanto um apoio mais psicológico, mais emocional. E nós preferimos adotar assuntos, como nós já falamos, né? Então nós vamos estudar nas próximas 4 semanas assuntos de apoio emocional e espiritual, né? Então nós vamos estar estudando como diminuir o estresse na próxima semana. Na segunda semana nós vamos estudar sobre esperança, né? Como Deus pode trazer esperança ao seu coração. E na terceira semana nós vamos estar estudando fé e oração. Nós temos visto que as pessoas têm ficado assim um pouco perdidas, como devorar, né? Como trazer fé ao meu coração, né? E Deus diz, clama a mim e responder-te-ei, e Ele responde mesmo, né? Nós temos visto isso. E na última semana, na quarta semana, nós vamos estar aqui estudando sobre perseverança. Você que é filho de Deus, que crê no Senhor, você tem que perseverar no Senhor. Então nós vamos trazer esses 4 assuntos maravilhosos, professores excelentes, capacitadíssimos. Você vai estar aqui sendo abençoado pelas palavras maravilhosas, assuntos tremendos. Então Deus vai estar capacitando e abençoando a vida dos professores e a sua vida através de palavras vindas do céu. Então não perca as próximas 4 aulas que nós vamos estar denominando, né, esse intervalo, né, dito que antigamente nós estaríamos chamando de férias, né? Mas você vai estar sendo abençoado pelo Senhor com esses 4 temas. Então aproveite, tenha esse momento com eles, né? Deus vai estar dirigindo-os e são 4 temas abençoados, né? De como diminuir o estresse, esperança, fé e oração, né? Como Deus gera fé no seu coração e você clama a Deus e Ele responde, e a perseverança do Senhor esteja no seu coração. Você vai ser muito abençoado. Acompanhe esses próximos 4 domingos e você será muito abençoado. E agora, para começar a nossa aula, vamos estar orando, né? Pedindo as bênçãos do Senhor e que o Senhor esteja, durante todo esse domingo, né, abençoando nossos cultos e a nossa aula, em especial agora. Vamos orar. Você aí na sua casa, você já pega a sua Bíblia também, e nós vamos estar orando agora, pedindo as bênçãos do Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por estar cumprindo aqui mais essa missão, em findar esse estudo, nosso estudo panorâmico, Senhor Deus, do livro de Apocalipse, e por ter contado com a Tua presença, a Tua bênção, Senhor Deus, e ter nos capacitado para chegarmos agora, Senhor Deus, no fim deste estudo, e ter contado com a Tua presença, nos acompanhando, nos admoestando, nos ensinando e nos ensinando o que dizer, Senhor. Sabendo que contamos com Teu Espírito, Senhor Deus, e que agora, Senhor Deus, vamos ainda contar mais ainda, Senhor Deus, que Tu estás conosco nesta aula e que Tu vai continuar conosco, Senhor Deus, com os Teus servos mais ainda, Senhor Deus, nos próximos dias, Senhor Deus,
que tua presença é firme e fiel, sempre, Senhor Deus. Nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal, Senhor Deus. E que, Senhor Deus, nos acompanhe nos cultos logo mais, Senhor Deus. Que a palavra ministrada por teus servos, Senhor Deus, seja bênção, Senhor Deus, nas nossas vidas. Senhor Deus, fica conosco, nos abençoa, Senhor Deus, sempre. Nos ensina, Senhor Deus, o teu caminho. E, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, porque são muitos. Mas que a tua bênção e a tua misericórdia, sempre, Senhor Deus, que nós possamos contar com ela. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos aqui na nossa 15ª aula, no capítulo 21 de Apocalipse, né? E nós vamos agora, hoje, falar do esplendor, no capítulo 21 agora, no esplendor da Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, né? E vamos fazer agora aquela introdução, como sempre, né? Para tá dando a você e trazendo aquela situada aqui nos assuntos, né? Então, nós estamos falando da noiva, né? Do Cordeiro, mas no capítulo 17... no verso 1, de 1 a 3, João foi convidado para ver a queda da Babilônia, a meretriz, né? E a falsa igreja sendo consumida pelo fogo, né? Mas agora João, pelo mesmo anjo, ele é convidado para ver o esplendor da Nova Jerusalém, a cidade santa, né? Que pela noiva do Cordeiro é exaltada, né? A cidade eterna, a Nova Jerusalém, o lar da noiva, ela é a noiva que é exaltada pelo próprio Cristo, a cidade dos edifícios, né? Onde as pessoas que aceitaram Jesus, que foram trazidas pelo próprio Cristo, né? Como a sua noiva, né? A cidade santa, celestial. Ela vai para o céu e a sua origem, claro, que é celestial, ela foi escolhida pelo próprio Deus, né? Você vai abrir aí a sua Bíblia no capítulo 21 e vai encontrar o que eu estou dizendo no verso 9, né? Do capítulo 21, e diz assim: um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e disse: venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Né? E ele diz no verso 10, e ele me levou em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que lhe descia do céu da parte de Deus. João agora vai contemplar este esplendor da Nova Jerusalém. A noiva do Cordeiro, conforme a Apocalipse 21, 9 e 10, conforme nós acabamos de ler, João fala desse fundamento e as suas muralhas, né? Por isso que lá em Jerusalém, aquelas muralhas, né, são tão visitadas, né, são tão reverenciadas, e essas muralhas lá na Jerusalém celestial, elas têm portas, elas têm praças, e essas portas, né, elas vão dar vazão a esses habitantes que chegam, né? E essas portas, elas têm uma peculiaridade, né? A Nova Jerusalém, certamente ela é bonita, né? Ela reflete exatamente a glória de Deus. Abra aí na sua Bíblia, se você não abriu, não teve a oportunidade de abrir, né? Comece a abrir aí. E no verso 11 ela diz assim: ela resplandecia a glória de Deus, né? Como ela é bonita, né? Deus deve ser bonito, porque ela fala aqui que ela resplandecia a glória de Deus e o seu brilho era como uma joia mais preciosa, como jaspe, né? Nós falamos lá no início de Apocalipse, né? Como jaspe, clara como cristal. Quando João tentou descrever a glória desta cidade santa na Nova Jerusalém, a única coisa que pôde descrever foi falar dos termos, né? Ele diz como ouro, como jaspe, como cristal. Então ele traz as coisas mais preciosas que ele podia deter na Bíblia, né? Ele podia conhecer aqui na terra, ele traz para descrever exatamente essa cidade santa, né, gloriosa. Lá em Apocalipse 4:3, ele faz essa descrição, né? A glória de Deus habitava no Santo dos Santos, no tabernáculo e no templo. Agora a glória de Deus habita nos crentes, né? Nós vamos ver isso, né? Mas a igreja glorificada, a noiva do Cordeiro, terá sobre si a plenitude e o esplendor do próprio Deus.
ela vai refletir isso sobre uma Shekinah. O que é Shekinah, né? Essa palavra que não aparece na Bíblia, mas ela é sentida, né? Ela é sentida, por exemplo, quando Deus foi inaugurar o tabernáculo, o templo, né? Ele dizia sempre, quando você sentir esse cheiro, né? Esse aroma, eu vou estar no meio de vocês. Isso é uma Shekinah. Qual é a maior Shekinah que nós podemos ver, sentir e contemplar? A maior Shekinah que nós podemos contemplar foi a presença do próprio Cristo no nosso meio. É uma Shekinah. O que é Shekinah? É a representação do próprio Deus no nosso meio. Então é Jesus Cristo, é Emmanuel, Deus conosco. É uma Shekinah, né? É o Cristo, né? Deus, o Filho de Deus, como ele disse, né? Eu e o Pai somos um. Isso é uma Shekinah. A manifestação de Deus é a Shekinah. Shekinah quer dizer manifestação de Deus. Então Cristo, né, Deus, homem, Emmanuel, né, Deus conosco, é uma manifestação do próprio Deus. Então a maior Shekinah que nós conseguimos comprovar e ver, né, foi Cristo Jesus, o Filho de Deus, entre nós, o Emmanuel, né? Então, a Nova Jerusalém, a cidade santa, o esplendor dela, né, brilha, né? Brilha. Então, esse esplendor de Deus faz brilhar a cidade santa. Assim como a luz reflete a luz do sol, a igreja vai refletir a glória de Deus, né? Ela refletia a glória de Deus, conforme o verso 11, né? Essa glória é indescritível, 21:11, né? Como indescritível é o próprio Deus. Não tinha-se palavras para descrever Deus, né? A igreja é bela por fora, ela é como a noiva adornada, né? O próprio Cristo falou isso, né? Para o seu esposo, não tem rugas nem mácula, né? Ela é alva, ela é branca, ela é transparente, né? Ela é adornada. O tabernáculo coberto de ouro puro, né? A Nova Jerusalém é bonita por dentro e por fora. Ela é ornada por dentro e por fora. Então quer dizer, ela é pura por dentro e por fora. Ela tem fundamento por dentro e por fora, né? O fundamento, os muros da cidade, né? Ela é ornamentada por dentro e por fora. Ela tem fundamento, substâncias, né? Ela tem vamos dizer assim, coisas que a fundamentam, né? Alicerces que a fundamentam tanto por dentro quanto por fora, né? Então ela tem pedras preciosas, ela tem jaspe, ela tem safira, ela tem calcedônio, né? Quartzo, esmeraldas, né? Sardônio, sárdio, crisólito, eu estou lendo na Bíblia, tá? Berílio, né? Topázio, crisoprássio, né? Jacinto, ela tem todas as pedras preciosas. Lembra que lá no texto que Satanás, quando ele abria as asas, ele tinha todas as pedras preciosas nele. A cidade santa tem nela essas pedras preciosas, né? Ela é bonita não é só do lado de fora. Ela é bonita por dentro e por fora. Mas também ela tem todos esses fundamentos nela mesma, né? Mas no alicerce dessa cidade estão 12 espécies de pedras preciosas. A beleza e a riqueza, o esplendor interno e externo dela. Não há coisa feia na igreja do Senhor. A igreja do Senhor é pura, né? Nada debaixo de tapete, nada escondido, nada por baixo, nada, né? Nada de subterfúgio nela, né? A igreja pode passar por uma profunda investigação. Ela é bonita em tudo que apresenta, tá? A Nova Jerusalém é aberta a todos. Verso 13 e 25, você pode ver. Há 3 portas ao oriente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul, 3 portas ao ocidente. Suas portas jamais se fecharão. De dia e de noite haverá sempre portas abertas nessa cidade, né? Sinal que ela é
ela é aberta a todos, ela não tem nada que esconder, ela não tem nada encoberto, né? A cidade tem 12 portas, ela tem portas para todos os lados. Isso fala da oportunidade abundante entre esse glorioso e maravilhoso companheirismo de Deus para com o seu povo, né? Venha de onde vier, as pessoas podem entrar. Os habitantes dessa cidade são aqueles que procedem de tribos, povos, línguas e nações. São todos aqueles que foram comprados com o sangue do Cordeiro. Então aqui não tem nenhuma, ninguém é ceifado, aqui não entra africano, aqui não vai entrar europeu, aqui não vai entrar da Oceania. Não existe isso. Aqui vai entrar o povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Então aqui não há acepção de pessoas. Não se tem qualidade, não tem rico, nem pobre, nem negro, nem nobre. Não existe isso. Não se faz acepção de pessoas, nem de raça, nem de cor, nem é grande, nem é gordo. Não existe isso, né? Não se faz nenhuma acepção de pessoa, nem de qualidade, nem de nada. Aqui vão ser os comprados pelo sangue de Jesus, e glória a Deus por isso. Não há preconceito, nem acepção de pessoas. Todos podem vir, pobre, rico, doutores, analfabetos, religiosos, ateus, homens, bastam ter confessado e dito que eles queriam Jesus Cristo, que aqui se entra quem fez a escolha. Lembre que na aula passada que eu disse, aqui vai se depender para entrar a escritura no livro da vida. E a escritura do livro da vida é feita pelas escolhas. Aqui são as escolhas. As minhas escolhas são primordiais. Eu escolhi Jesus, eu tenho o meu nome no livro da vida. Tá certo? Então a cidade é aberta a todos, a porta para todos os lados. O noivo convida, vem. E a noiva convida, vem. Quem tem sede de receber a água da vida, venha. O verso 12. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas, 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos o nome das 12 tribos de Israel. Essas tribos de Israel representavam todos os povos da terra. Todas as pessoas que iam ser salvas. Todas as pessoas que iam escolher Cristo Jesus como suficiente Salvador. A muralha, verso 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e neles estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, representando as pessoas do Antigo e do Novo Testamento, tá certo? Então, da Antiga e da Nova Aliança. Então aqui estavam todos, nesta cidade, os santos do Velho e do Novo Testamento estarão unidos. A cidade é formada de todos os crentes da antiga dispensação e da nova dispensação. Nenhum daqueles que foram remidos ficarão de fora dessa gloriosa cidade. A cidade não ia fazer, não existia acepção. A Nova Jerusalém não é aberta a tudo, mas é aberta a todos aqueles que fizeram a escolha por Cristo Jesus. Observem isso. Verso 12. Tinha uma grande muralha com 12 portas, 12 anjos às portas. Nas portas estavam escritos o nome de 12 tribos de Israel. Nela jamais entrará algo impuro. Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. A cidade tem uma grande muralha e uma alta muralha. Muralha fala de proteção e segurança. Então quem está lá tem segurança, a segurança de que é de Cristo, de que Cristo Jesus o salvou. Embora haja portas e portas abertas, né, conforme o verso 13 e o verso 25, nem todos entrarão nesta cidade, só aqueles que escolheram Cristo Jesus. Embora estas portas estejam abertas, em cada porta há um anjo, e o anjo sabe. Assim como Deus colocou um anjo com espadas flamejantes para proteger a árvore lá do Éden, assim também há um anjo em cada porta, e sabe quem pode entrar. O muro demarca a cidade santa, separando o puro e o impuro. Lembre-se disso. Verso 27. Deus é o muro de fogo que protege a igreja. Lembre-se disso. Zacarias 2:5. A igreja está segura e nada pode perturbá-la na glória. Glória a Deus por isso. Nós somos protegidos na glória pelo próprio Deus. O pecado não pode entrar na Nova Jerusalém. Verso 27a.
Nós já lemos. Embora a igreja seja aberta a todos, não há abertura para tudo. O que é impuro não entra. Tá? Muitas vezes a igreja hoje tem sido aberta a tudo, mas não aberta a todos. Lembre-se disso, o exemplo de Pedro a Jesus. Arreda-te de mim, Satanás. É aquele Pedro que fez aquelas propostas, a proposta iníqua, hoje não tem lugar, né? Ele podia até entrar, mas não tinha lugar na igreja santa. Aquele que mantém o seu padrão de pecado, ele pode até entrar hoje, mas na igreja santa não tem lugar. Só é escrito no livro da vida, aquele que tem a vida santa, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Verso 27b. Somente os remidos e perdoados e lavados, os arrependidos dos seus pecados, e que creram em Cristo Jesus, no sacrifício vivo da cruz, vão entrar na cidade santa, e vão ter seus nomes escritos no livro da vida. A Nova Jerusalém está construída sobre o fundamento da verdade. Lembre-se disso, Cristo Jesus é fundamentado na verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Verso 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e nele estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, que é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim? Entendeu? Eu não lançarei fora, mas ele é a verdade. Lembre-se que o fundamento de Cristo para a salvação é a verdade. Ele não vai sair. O princípio de Cristo Jesus é a verdade. A igreja de Cristo Jesus está fundamentada na verdade. E ele não troca esse fundamento. Tá bom? O símbolo fala da teologia da igreja e a igreja está fundamentada, edificada, e o fundamento dos apóstolos é a verdade. Jesus Cristo é a pedra angular deste fundamento. A igreja do céu, a noiva do Cordeiro, a Nova Jerusalém, está edificada e o fundamento dos apóstolos sobre a verdade revelada nas Escrituras. Desde o início, Deus criou tudo fundamentado na verdade, falou a verdade, Cristo veio falar a verdade, ele era a verdade, nele reside a verdade. Quem inventou a mentira foi Satanás. Cristo Jesus é a verdade. A Nova Jerusalém não está edificada sobre Pedro, sobre a visão revelada na mentira, mas é fundamentada. A palavra de Deus é a base, a palavra de Deus é a verdade. Não é uma igreja mítica, liberal, ela é logocêntrica, caracterizada boa parte do pensamento ocidental desde Platão, uma busca constante pela verdade. Verdade. A Nova Jerusalém tem espaço para todos os remidos. Verso 15 ao 17. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro. Quer dizer, ela era preciosa. Vara, sempre que aparece na Bíblia, é símbolo. Mas sempre que aparece na Bíblia, ela é de ouro. Preste atenção, ela é preciosa. E a vara tem esse sentido, é simbólico, mas ele tem o sentido de medida, né? Para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular. Até tem uma igreja que tem esse nome, né? De comprimento e larguras iguais. Ela media a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento, né? Aí você lê aí, deixa lá, vamos explicar. A cidade é quadrangular, comprimento, largura e alturas iguais. A cidade tem 12.000 estádios, né? 12.000 estádios, grande. Certo? Ou seja, 2.200 quilômetros de comprimento. Vamos situar aqui, vamos medir aqui na medida do Brasil aqui para você se situar. Não existia nada parecido no planeta. Vamos lá, que tamanho era essa cidade? É uma cidade que vai de São Paulo a Aracaju. Então é uma cidade muito grande, cabe muita gente, tá? Na Nova Jerusalém, a maior montanha da cidade é aqui, né? É como se fosse o Pico Everest, desaparece, né? É bem grande. Essa cidade é um verdadeiro cosmos, né? Da glória de Deus, da sua santidade.
É óbvio que esse número representa uma simetria de perfeição. Porque ela era quadradinha, né? De São Paulo a Aracaju, bem quadradinha, parecendo Brasília, né? Um quadradinho, né? Deus gosta das coisas perfeitas, né? Brasília quis imitar aí, meio quadradinho, 50 quilômetros quadrados. Só que aqui é 2.200 quilômetros quadrados, é bem grande, né? Sentido igual, né? Sentido de igualdade, né? Existe bairros ricos, bairros... Não existe, né? Lá no céu não existe essa história de bairros ricos, bairros pobres. Não existe, né? Não há casebres, não há casas nobres, casas pobres, né? Não existe mansões, não existe nada. Deus é o arquiteto do fundamento dessa cidade, né? Não existe, existe igualdade, né? A muralha da cidade tem 144 côvados, né? Ou seja, 70 metros de altura. O muro dessa cidade tem 70 metros de altura, tá? A medida da cidade é um símbolo da sua majestade, magnificência, grandeza e suficiência. Essa medida indica a perfeição da cidade eterna, tá? Nada está fora da ordem, do equilíbrio de Deus, tá? A Nova Jerusalém é um lugar onde se vive em total integridade. Verso 18 a 21, né? Não apenas a cidade é de ouro puro, mas a praça da cidade, o lugar central, onde as pessoas vivem, tudo é como se fosse de vidro transparente, né? O ouro, eu não entendo bem, mas é uma explicação meio difícil de dar, né? É um metal precioso de ouro que é meio que transparente, mas é assim, tá? É igual aquela explicação lá do Alto da Compadecida. Eu não sei não, mas é assim. É de ouro meio que transparente, mas é assim. Tudo ali vive a luz. Tudo está descoberto, nada escondido, nada escamoteado. A integridade é a base do relacionamento entre o povo de Deus, a noiva e o próprio Deus, tá? A Nova Jerusalém é o lugar de plena comunhão com o próprio Deus. Verso 22, tá? No Velho Testamento, a presença de Deus estava plena e eficaz no tabernáculo, né? Mas no Novo Testamento, Deus estava em nós, através do Espírito Santo. E agora, Deus veio habitar na igreja. E a igreja estava no céu, com o próprio Deus. Olha só, Deus veio habitar na igreja. O Espírito Santo encheu agora todo o edifício, todo crente, ele estava em nós. Na Nova Jerusalém, agora, não haverá um templo, porque a igreja foi habitar com o próprio Deus. Deus agora habita na igreja, com ela. Hoje Deus habita em nós. Então, vamos habitar em Deus, na Nova Jerusalém, né? Deus hoje habita em nós. Mas quando formos morar no céu, nós vamos habitar em Deus, no próprio céu, na própria Nova Jerusalém, né? Vai haver ao contrário, Deus veio habitar em nós. E nós, na Nova Jerusalém, nós vamos habitar em Deus, né? Isso é plena comunhão, né? Vai haver uma troca. Deus habita em nós hoje, mas quando nós formos morar na Nova Jerusalém, nós vamos morar em Deus, tá? A vida no céu será marcada com, não mais pelo um religiosismo, né? Aquela coisa, né? Dessa religiosidade, né? Não. Eu vou morar em Deus. Deus hoje mora em mim, mas eu vou morar em Deus, tá? É uma plena comunhão. É um entrelaçamento tão grande, né? Eu sou igreja, mas eu vou morar em Deus, tá? É uma comunhão eterna, plena, eficaz, tá? A Nova Jerusalém é um lugar da manifestação plena da glória de Deus. Verso 23 e 24. A cidade será iluminada, não mais pelo sol, porque não precisa, gente. Deus é a plena iluminação. A glória de Deus ilumina tudo. A lâmpada que reflete a glória de Deus é o Cordeiro. A Cristo será a lâmpada que manterá a luz da igreja acesa. Não mais precisaremos da luz como a luz do sol. A noiva do Cordeiro não é mais a meretriz, né? A noiva do Cordeiro não é como a meretriz, desculpa. Não é uma noiva prostituída como a meretriz. Os reis da terra que vinham, né? Se prostravam diante da meretriz, né? A igreja de Deus, ela não está a serviço dos reis da terra. Ela está a serviço do Rei dos Reis,
né? Ela se prostra diante dos reis. A Nova Jerusalém é o paraíso restaurado, onde corre o rio da vida. O rio de vida. Verso 22, capítulo 22 agora. Capítulo 22, você abre aí sua Bíblia, capítulo 22, verso 1 e 2. Que diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água, da vida, que claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Olha só que maravilha. A Nova Jerusalém é uma cidade, é um jardim, é uma noiva. E o jardim perdido lá no Éden foi reconquistado lá no céu. O que nós perdemos lá no Éden com o pecado, com a nossa queda, com o passo em falso que nós demos, quando nós desejamos seguir a nossa própria vida, dizendo, não, Deus, fica de lado, eu não quero que você guie a nossa vida. Por isso que eu digo sempre assim, quando os pastores perguntam, você quer aceitar Jesus como seu... Né? As pessoas devem dizer assim, você aceita que Jesus dirija a sua vida novamente? Porque o que nós perdemos foi exatamente isso, que Jesus dirija a nossa vida. Porque o que nós dissemos lá no Éden foi que eu não quero que Jesus dirija a minha vida. Né? E nós passamos a dirigir a nossa vida por nós mesmos. E aí, essa vida foi conquistada novamente aqui, na Nova Jerusalém. Né? O jardim perdido no Éden, o jardim foi reconquistado no céu. Lá o homem, no Éden, né, foi perdido pelo pecado de comer a árvore da vida. Aqui ele pôde se alimentar da árvore da vida, porque era isso que Deus queria, essa comunhão. Deus queria que essa árvore da vida fosse comida com ele, né? Na presença dele, com ele. Lá, quando ele comeu essa árvore, lá no Éden, por desobediência, ele adoeceu pelo pecado. E aqui ele foi curado. Lá ele foi sentenciado de morte, lá no Éden. Mas aqui ele pôde comer essa árvore eternamente, porque ele estava com Deus. Ele tinha uma comunhão intrínseca. Lembre-se que Deus morava na gente aqui na terra, né? Quando nós aceitamos Cristo Jesus. Mas nós fomos morar com Deus. E aqui ele tem uma comunhão eterna com Ele. E aqui ele foi curado para comer essa árvore. Nessa comunhão eterna. No jardim do Éden havia 4 rios. Nesse jardim celestial há só um rio. É o rio de vida. É o rio de vida que o próprio Deus concede. Ele flui do trono do próprio Deus. Ele simboliza a vida eterna, a salvação perfeita. E ela é gratuita, ela é um dom de Deus. Ela vem da graça do próprio Deus, por onde ele passa e ele traz essa vida, né? Ele cura, ele traz salvação. O rio de vida simboliza a vida abundante do próprio Deus. Ela emana do trono de Deus, né? Ele traz essa glória do próprio trono de Deus. Ela emana de tudo aquilo que Deus tem de bom, né? Nós precisamos só estar perto. A glória da Nova Jerusalém é onde está o trono do próprio Deus, né? Diz assim, já não haverá maldição nenhuma, porque ela emana do próprio Deus. Verso 3, do 22. O trono de Deus, do próprio Cordeiro, estará na cidade, e os seus servos o servirão. Nós teremos prazer de servir ao próprio Deus. Eles verão a sua face, face a face, e o seu nome estará nas suas testas, né? O trono fala da soberania e do governo do próprio Deus. O Senhor governa sobre a sua igreja. Ele é o comandante, porque esse comando vem do próprio trono. A igreja é submissa e fiel. Esse é o trono de amor. Ele governa em amor pela sua igreja, pelos seus servos. E a igreja é submissa. Somos súditos de um rei que governa com os seus súditos. A igreja obedece prazerosamente. Os súditos obedecem ao seu rei prazerosamente. A igreja pode estar onde estiver. Por exemplo, onde está inclusive o trono de Satanás, como era em Pérgamo. Mas esse trono de Deus está... Esses servos de Deus vão estar obedecendo fielmente ao próprio Deus. E por quê?
Deus estará no seu próprio coração. A Nova Jerusalém tem um propósito. Os seus servos servirão a Deus. Nosso trabalho será prazeroso, deleitoso. Vamos servir a Deus como Ele nos serviu, em amor. Os servos estarão no descanso do próprio Deus, conforme Hebreus 4:9. Os salvos descansarão das suas fadigas, mas não dos serviços. Nós trabalharemos lá no céu, certo? Apocalipse 14:13. Nós descansaremos das fadigas. Quais são as fadigas que descansaremos? Dos nossos problemas daqui, das nossas aflições daqui da terra. Mas não deixaremos de prestar serviço ao próprio Deus. Por exemplo, o serviço de adoração, nós faremos no céu. A Nova Jerusalém, vamos ter intimidade com o Senhor. Contemplarão face a face. É uma intimidade absoluta, né? Lembre-se que estaremos em Deus. A igreja estará em Deus, com Deus. Intimidade absoluta, né? O que mais ambicionaremos no céu são ou as pessoas hoje aqui falam das ruas de ouro, né? De jaspe, reluzentes, né? Mas nós não ambicionamos isso. O que vamos ambicionar estar no céu é a intimidade com Deus. É esse entrelaçamento com Deus, é estar com Ele, é ver esse rio de vida fluindo do trono e vindo para nós, nos alimentando dia a dia, momento a momento, tá? É com esse contemplar dessa glória de Deus. A Nova Jerusalém é onde os remidos vão reinar com o próprio Cristo. Deus nos salvou não apenas para irmos para o céu, mas para reinarmos com Ele no céu. Ele não apenas nos levará para a glória, mas também para o trono. Deus nos leva para o trono com Ele. Nós seremos não apenas servos no céu, mas também reis com Ele, porque reinaremos com Ele. Nós reinaremos com o Senhor para sempre e sempre. Cristo vai compartilhar com a noiva, com a sua igreja, né? Ele leva a noiva e a igreja. Com autoridade, com o seu poder, nós iremos reinar com o rei no novo céu, na nova terra. E ele honra esse compromisso com a sua noiva. E que graça ele traz para a sua noiva com isso. Qual é a conclusão que nós traremos no capítulo 21? Você já é habitante dessa terra santa? A sua casa também está na terra santa? Seu lugar está preparado nessa cidade santa? Muitas indagações. Onde você está? Onde você colocou o seu coração, né? A Nova Jerusalém ou na Babilônia? Qual é a igreja que você pertence? A noiva ou a meretriz? Qual o seu destino? Paraíso ou lago do fogo? A sua casa é a casa do Pai, a do Cordeiro? Onde é que está a sua lâmpada? Está com óleo? Onde você está o seu prazer? Em servir ao Senhor ou ao pecado? Hoje é o dia da salvação. Onde é que está o seu coração? Clamando pela salvação do Senhor, clamando pela salvação dos seus amigos, clamando pela salvação da sua casa? Ou você está ainda reticente? Jesus te chama. Hoje é o dia da salvação. Apocalipse 22, verso 6. O céu é mais do que o nosso destino. É a nossa motivação. O céu é a nossa motivação. A visão da cidade celestial motivou os patriarcas e está motivando você. Os habitantes da Nova Jerusalém devem guardar a palavra do Senhor. A revelação de Apocalipse é absoluta e confiável. Verso 6. João trata aqui da indisputável confiabilidade do livro. A revelação partiu do céu. A palavra de Deus, por isso, é absolutamente fiel e verdadeira. Apocalipse é um livro verdadeiramente de origem divina. O mesmo Deus que revelou a palavra aos profetas, revela a João através do seu anjo. A observância da revelação do Apocalipse produz bem-aventuranças. Verso 7. Ele diz assim, a primeira recomendação, guarda significado e aceitação ao conteúdo como legítimo. Não mude, nem acrescente, nem subtraia nada do seu conteúdo. Cuidado. Isso é valorar a integridade da palavra.
Segunda recomendação, guarde e significa obedecer, praticar e observar. Guarde, obedeça, pratique e observe. Isso é valorizar a importância do texto. Apocalipse, veja só, o interessante, né? Apocalipse não foi escrito para satisfazer a necessidade humana de curiosidade intelectual de revelação do futuro. Foi escrita para que a igreja seja capaz de viver dentro da vontade de Deus. Observe isso. A profecia não é apenas para informar sobre o fim, mas para preparar o ponto, né, que Jesus ia voltar e que este fim ia existir. Observe, igreja, que Jesus vai voltar. A mensagem do Apocalipse vem de Deus e é sobre Jesus, por meio de um anjo. E foi revelado a João e para a igreja. Deus é a fonte da revelação do livro de Apocalipse, verso 6. Jesus é o conteúdo dessa mensagem do livro. O livro trata da revelação de Jesus na glória. E essa mensagem é a revelação da noiva. O anjo foi instrumento de Deus e que usou e que mostra João como para revelar esse livro. João foi a testemunha só. E o receptor, quem recebeu essa mensagem, para nos revelar. Ele ouviu e viu para nos revelar. Cristo o levantou, né, para revelar essa mensagem. A igreja foi a destinatária do livro. A mensagem foi enviada às 7 igrejas como representante, mas foi para toda a igreja. Até hoje nós recebemos essa mensagem. A mensagem do Apocalipse não deve ser selada, mas proclamada. O interessante é o seguinte: Daniel, quando ele recebeu a mensagem que era apocalíptica, Deus mandou selar. Por quê? Porque estava longe do fim. Mas quando João recebeu a mensagem de Apocalipse, Jesus mandou que ele proclamasse essa mensagem. Por quê? Porque o fim estava bem perto. Como hoje está mais perto ainda. A mensagem da vitória de Cristo e da sua igreja precisa ser proclamada, anunciada e propagada ao povo de Deus. A mensagem de Apocalipse precisa ser mantida íntegra. Preste atenção, igreja. Íntegra. Não pode ser banalizada, mudada, modificada, nem muito menos banalizada. O liberalismo, que foi muito propagado no século XVIII e XIX, né, ela tenta tirar das escrituras o quê? Por exemplo, a verdade. Né? Nenhum homem tem autoridade para retirar nada da palavra. Os liberais, muito tempo, eles tentaram tirar os milagres. A palavra sem milagres, ela não se torna verdadeira. Né? Eles levavam para dizer, né, que a Bíblia tinha interpolação. O que é interpolação? É a inserção de elementos, né, que muitas vezes foram colocados ali, ou pelo autor, ou por outras pessoas, e muitas vezes eles não eram verdadeiros. Isso não é bem verdade, né? Porque muitas testemunhas, muitos historiadores fizeram pesquisas e comprovaram que aquelas histórias eram verdadeiras. Bem, e se você tira os milagres da Bíblia, a Bíblia não se torna verdade. A Bíblia, Deus, é questão de fé. Ou você crê, ou você não crê. Se você não crê, paciência. É questão de escolha. Então você escolhe o mundo. Eu escolho crer. Você faça as suas escolhas. Certo? O misticismo tenta acrescentar algumas coisas à Escritura. O misticismo tenta acrescentar alguma coisa à revelação. Questão de escolha. Paulo diz: ainda que venha um anjo que pregue outro evangelho, rejeite. Rejeite. Então, já foi advertido. O próprio Cristo advertiu. Escolhas. Façam as suas escolhas. Os habitantes da Nova Jerusalém devem estar preparados para o julgamento do Senhor, viu? Verso 12 a 15, 22. Jesus virá com aquele que vai julgar retamente. Ele vem. Jesus vem. A palavra é essa. Jesus vem. E ele vai julgar. Ele tem galardões, viu? Ele vem retribuir a cada um segundo as suas obras. E nós falamos isso na aula passada.
E nós estamos reafirmando isso hoje. Jesus é o juiz que se assentará no trono. Ele vai julgar segundo as suas obras. Mateus 25, de 31 a 46. O critério do galardão e do grau de condenação é a obra. É o que você fez, infelizmente, meu irmão. Infelizmente. Entendeu? Por isso que alguns se dedicam tanto a fazer obras. Mas você precisa ter o coração em Deus. Para você, tendo o coração em Deus, isso aí você vai fazer. É natural. Jesus é o juiz que tem credenciais para julgar retamente. Verso 13. Ele está no começo e no fim. Lembre-se disso. Jesus é o alfa e o ômega. Por isso que ele julga retamente. Ele conhece o início e o fim de todas as coisas. Ele não está no Cronos, no nosso Cronos. Ele está no Kairos. Então ele conhece o início e o fim. Ele é o Pai da eternidade. Ele conhece a origem e a consumação de todas as coisas. Dele, por meio dele e para ele são feitas todas as coisas. Ninguém poderá escapar daquele dia, do dia final. Ninguém poderá fugir. Ninguém poderá subornar, nem escapar do dia do juízo. Os homens ímpios vão se desesperar, infelizmente. Mas o critério da salvação não são as obras. Ele julga o galardão pelas obras, mas o critério de salvação não são as obras. O galardão é pelas obras, ou a condenação, ou o critério lá são as obras. Mas o critério para a salvação não são as obras. O problema é que as pessoas confundem isso, tá certo? Mas a obra vicária de Cristo Jesus está na cruz. A escolha é a cruz. Tá certo? Os santos não são justos por causa das boas obras, mas por causa do sangue do Cordeiro. Apocalipse 7,14. A escolha tem que ser a cruz. Você escolhe a cruz ou não? Aí é a salvação. Os habitantes da Nova Jerusalém entraram na cidade pelas portas por causa da obra de Cristo, o sangue de Jesus. Não são as obras que o levarão para o céu. Todos aqueles que não foram levados pelo sangue de Jesus não entraram na cidade santa. A cidade é onde está o trono de Deus. Este é o santuário da cidade. O cordeiro será a lâmpada da cidade. Aqueles que não foram levados ficarão apenas de fora. Apocalipse 20:15. Os pecados aqui mencionados por impiedade, né? Que estão no verso 21, 8 e 9, né? E os pecados são muitos. Você abre aí sua Bíblia no capítulo 21, no verso 8. E no 27, aí você vê aí quais são os pecados, né? Que deixam as pessoas lá de fora, infelizmente, né? Idolatria, né? E aí vai, não quero nem falar, aí você vê aí. Infelizmente. Agora o destino final das pessoas está selado. Apocalipse 22:11. A primeira e a terceira sentença, né? Só há um grupo na humanidade para fazer justiça. Os imundos não vão entrar no reino de Deus. Haverá uma hora, mais tarde, né? Não haverá mais direito a arrependimento. A palavra de Deus está dizendo às pessoas que se recusam a ouvir e a obedecer, não há mais tempo. Enquanto aqueles que receberam a vida nova em Cristo Jesus terão a eternidade, as outras pessoas, infelizmente, estarão indo para o outro lugar. Os habitantes da Nova Jerusalém devem guardar ansiosamente a vinda do Senhor. Jesus é o começo e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Tudo vem dele e tudo é para ele. Nós somos dele. Jesus é ascendente, o descendente de Davi. Jesus é a brilhante estrela da manhã. O Senhor da glória promete vir buscar a sua noiva sem demora. Jesus, como noivo da igreja, já assumiu o seu compromisso de amor pela própria igreja, pela sua noiva. Ele já pagou o dote na cruz e agora a noiva deve se separar e se ataviar. Por quê? Porque julgam a sua vinda sem demora. Pedro responde o porquê. Deus deseja para o homem a oportunidade de arrependimento para que ele se salve. 2 Pedro 3,9. O livro de Apocalipse é um outdoor de Deus, anunciando que Jesus vai voltar em breve.
A promessa de vida de Jesus é sem demora, mostra como a comunidade cristã deve viver para sempre as expectativas de vida do Senhor. Ninguém sabe o dia da sua vinda, mas Jesus vai voltar. Cada geração deve viver desperta. Desperta, ó tu que dormes, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Conforme diz Mateus 24, 42 a 44. A noiva do Cordeiro deve clamar ansiosamente para que ele volte e diga: vem, clamar, vem. E o Cordeiro ele vai vir. Ele sempre ora, Maranata, ora vem, como diz 1 Coríntios 16, 22. O nosso dizer como igreja de Cristo deve ser: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a oração fervorosa da igreja, que inspira o Espírito Santo. Igreja deve clamar. O anseio da igreja deve ser a chegada do seu noivo, para que no seu íntimo deve dizer: vem, Senhor, vem, Senhor. Dizer: vem, Senhor, agora venha. E o noivo deve dizer: estou indo. E o Senhor deve estar vindo, pelos fatos que devem acontecer. Estão acontecendo. A igreja proclama o evangelho da graça. Porque não é pelos méritos das obras que somos salvos. Pelo contrário, é a cruz que nos salva. A igreja que anseia a volta de Jesus deve estar comprometida pelo evangelismo. Essa é a nossa missão. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazendo discípulos. Essa é a missão. E devemos dizer assim: certamente venho, Jesus vai dizer, certamente venho sem demora. E nós devemos dizer, a última oração é assim: amém. E vem Senhor Jesus. E aí está cumprido. Os últimos dias, Jesus vai vir e vai julgar. E eu espero que você, meu irmão, esteja no livro da vida. Porque quem assim não tiver, não vai estar na cidade santa. E essa cidade deve ser... eu anseio estar lá. Eu anseio estar com você. É o nosso maior prazer estar com o Senhor Jesus. Mas eu quero estar com você. E eu rogo e oro a Deus para que você esteja comigo lá. E nós estejamos todos juntos com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que você faça sua decisão por Cristo Jesus. Porque deve ser muito bom. Eu creio. Eu espero e desejo e oro todo dia para que você e eu e nós todos estejamos todos juntos com Cristo Jesus na cidade santa. Com Deus. Provando das delícias que o Senhor tem preparado para nós. Que o rio do Senhor flua em nossa direção. Para que nós possamos provar da árvore da vida. E estejamos todos juntos. Aproveitando da luz que emana do Senhor, do trono de Deus. Deus te abençoe e te guarde. Que você aproveite das lições que vão vir nas próximas semanas. Deus te abençoe. Grande abraço. Um bom domingo. Uma boa semana. Que a paz do Senhor esteja sobre você. Grande abraço.